Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Paixão Analítico. Espero que estejam todos bem na medida do possível. O tema do vídeo de hoje é o psicanalista como humanista, a vida como movimento passional. A vida e, portanto, a análise, né? A análise como movimento passional, né? O que eu andei pensando, né? Baseado aí nos últimos vídeos que eu tenho feito, né? Que o psicanalista, ele, no sentido de cuidar das pessoas que ele recebe, obviamente, que ele trata de pessoas, ele precisa estar, digamos, engajado no cuidado, né? Ele precisa estar, de alguma maneira, debruçado sobre o que não vai bem na vida delas, sobre os seus conflitos, sobre o seu sofrimento, né? Então, de alguma maneira, como eu tenho dito, ele precisa mobilizar movimentos pulsionais e, sobretudo, os passionais, para que essas pessoas que estão padecendo de alguma coisa, de algum movimento doloroso, possam recuperar ou construir o seu fluxo libidinal, vital, através da libido analítica, da psicanálise, né? O que acontece? Dentro da psicanálise, tradicionalmente, nós temos várias perspectivas sobre o que visa uma análise, o final de uma análise. A gente vê, por exemplo, identificação ao eu do analista, no caso da psicologia do ego. Nós vemos o atravessamento da posição depressiva, no caso da Melanie Klein. No caso do Lacan, a travessia do fantasma. Nós vemos a assunção do verdadeiro self em Winnicott, a capacidade de estar só, por exemplo, a gente pode também ver na Melanie Klein, na François Dolto, enfim, e aí os autores, eles se encontram de alguma maneira, né? Ou não, ou tem perspectivas na psicanálise que são diferentes, no caso a psicologia do ego, né, tem a sua particularidade, né, de ser o eu do analista como uma referência, que o Lacan tanto rechaçou, né, e que de fato não é a nossa perspectiva aqui, né? Mas, digamos assim, que o que é, para simplificar, né, uma análise? Por que às vezes é tão difícil para um psicanalista estabelecer e pensar o que é uma psicanálise? Uma psicanálise não é só a tradução de conteúdos inconscientes, infantis recalcados para o consciente, né? Ou uma responsabilização subjetiva, né? Ela tem a ver com vitalidade, com se sentir vivo, entusiasmado, com projetos, né? Engajado na vida. Se vocês quiserem chamar isso de responsabilidade subjetiva, tudo bem, se não podem chamar de outra coisa também. Mas vocês sabem que o meu esforço aqui no canal, nesse espaço, é por um processo de descomplexificação da psicanálise com baixa carga teórica, uma psicanálise com baixa carga teórica, ou seja, uma psicanálise mais próxima da experiência, do laço humano, relacional e sensível da situação analítica do psicanalista. Então, o psicanalista pode se servir aí de conceitos como o sujeito, o objeto, o inconsciente, o édipo, o narcisismo, né, de teoria, o gozo, a dimensão fálica, a linguagem, claro, tudo isso pode atravessar a sua abordagem, a sua escuta, mas de qualquer maneira é importante destacar que existe um lado humano do analista, que ele constrói durante a sua vida, né? Que ele elabora, lapida durante a sua vida, dentro e fora dos seus processos de análise pessoais. E é justamente esse tornar-se humano, né, que nos permite escutar, sentir com o outro e criar intervenções que possam desdobrar algo do sofrimento das pessoas em movimento passional. Então, a análise é um processo de ir e vir, é um vai e vem, um for, dá, um lá aqui, retomando o texto do Freud, do Além do Princípio do Prazer, entre paralisias, falta de movimento e movimento pulsional, movimento passional. O que seria o fim de análise? É quando nessa balança o movimento passional, libidinal, ele se sobrepuja significativamente de tal forma em relação ao movimento
tanatológico, o movimento da pulsão de morte, vamos dizer assim, que paralisa, que interrompe, né, a ponto do sujeito não precisar mais do seu analista para viver. Porém, isso não é definitivo necessariamente, não, isso é instável. Pode ser instável ou não. A gente só vai saber depois, no a posteriori. Então, por isso que as pessoas podem parar a análise e retomar depois de um tempo com o mesmo analista, com outro analista, ou seja, não há uma garantia definitiva de uma travessia do fantasma, de uma elaboração da posição depressiva que deixa a pessoa bem para o resto da vida. Isso é ilusório, a história da psicanálise já mostrou que isso não é possível, tá? Mesmo analistas que fazem análise há décadas, eles podem incorrer em crises e precisar retomar análises em vários momentos da sua vida. Por quê? Porque viver é difícil, gente. Viver não é fácil, né? Sempre tem desafios e a gente nunca está preparado para tudo, né? Então, sim, simplificando, a psicanálise é isso. Ajudar com base no inconsciente instrumental do analista, essa é uma noção do Juan Davinásio, né? Para que a sua reserva libidinal, pulsional, possa ajudar o paciente a recuperar ou construir o fluxo passional pela vida. E isso tudo é feito de uma maneira singular em cada caso e não há uma receita de bolo. Por isso a necessidade do psicanalista ser criativo e ser humano. Esse negócio de ocupar mera função lógica pode até servir, digamos assim, para orientar uma certa forma de escuta, mas essa tal função lógica é muito perigosa, porque corre o risco do analista, como eu já falei, ficar numa posição meio robótica, vazia e desafetada. E o analista jamais pode ficar desafetado e indiferente ao que acontece com os seus pacientes. Então, ela pode servir como uma ferramenta, né, digamos, de trabalho, mas jamais encerrar o trabalho no sentido do analista não estar se importando com o paciente. Isso nunca deve acontecer, né? Digamos, escutando um sujeito da linguagem metafórico, não. É alguém que está sofrendo, que entra pela porta do consultório e que nós precisamos de ajudar. Então, por isso, psicanalista como humanista. Eu sei que existem vários tipos de humanismo, eu não vou dar uma aula aqui sobre humanismo, né? Mas na história da civilização nós temos movimentos humanistas, né? Digamos, na arte, na literatura, digamos assim, na questão de um contraponto à religião, onde Deus seria o centro de tudo, né? O humanismo, dentro de um movimento histórico, colocaria o ser humano, né? Como o centro, né, das coisas, né? Mas, independentemente dessa questão histórica do que é o humanismo, eu considero o psicanalista como humanista no sentido amplo de alguém que reconhece sempre aquele potencial interno em cada um de nós, de libertação, de criação e transformação, superação da vida. E é isso que deve ser sempre valorizado e incentivado pelo psicanalista através da sua criatividade, do seu intelecto, da sua presença, da sua leitura transferencial, das suas construções, das suas interpretações e assim por diante, das suas brincadeiras, né? E assim por diante. Então, não há um final de análise definitivo. A gente não precisa ficar usando necessariamente metapsicologia para entender o que é o final de análise, e sim, a gente pode tomar a experiência analítica como um encontro relacional entre paciente e analista, onde algo da subjetividade do analista se desdobra em ferramental de trabalho clínico, onde ele usa a sua humanidade e a sua sensibilidade para ajudar as pessoas. E cada experiência é singular, não sabemos no que vai dar, e é isso aí. Sempre que alguém vive, tem questões, tem problemas potenciais, né, que a gente precisa se ater. Então esse foi o tema do vídeo de hoje, o psicanalista como humanista, né? E nos vemos em breve com mais temas. Um abraço.